Boa noite, amigos. Boa noite, amigos equipistas. Tudo bem com vocês? É com grande alegria que o nosso setor Santa Bárbara acolhe a nossa querida irmã Celeste para a nossa formação leitura orante da Bíblia. E em seguida, ela conduzirá a oração pela canonização do padre Henrique Farrell. Hoje é o Dia Nacional de Oração pelo servo de Deus Henrique Farrell, em memória aos 24 anos do seu falecimento. É importante lembrar também que nesse ano faz 14 anos que foi dado início ao processo de sua causa de canonização. Peçamos a Deus que apresse o dia que a Igreja reconheça as suas virtudes e a santidade dele. Agora, passamos a palavra para nossa querida irmã. Seja bem-vinda, irmã Celeste. Obrigada. Obrigada, Elias e Ariane. Meu abraço grande a todos vocês, equipistas do setor Santa Bárbara, que eu amo tanto. E também a outros equipistas, né? Pode ser que haja alguns de Piracicaba, de outros lugares, quiçá até daqui de São Paulo. O meu abraço a todos. Estar com equipistas de Nossa Senhora é sempre uma alegria muito grande, um prazer muito grande, porque se são de Nossa Senhora, estão sempre muito bem acompanhados, não é? E é uma alegria grande, sobretudo, ajudar vocês nesse final de semana a refletir um pouquinho sobre um tema querido que vocês já vêm rezando ao longo desse ano, né? Unidos buscando a santidade. Aliás, buscar a santidade é a meta de todo ser humano, pois é o retorno à nossa fonte, à nossa origem. Por isso que nós temos também aí como tema do nosso encontro, da nossa formação nesse final de semana, o tema de Levítico, o texto de Levítico 19:2, né? Sejam santos, porque eu, o Deus de vocês, sou santo. Aliás, ora, se nós somos imagem e semelhança do Deus que é santo, nós também somos santos e tendemos a uma santidade constante, não é? Nesse ano de 2020, os equipistas de Nossa Senhora do mundo todo estão tendo um privilégio, apesar da pandemia, apesar das dificuldades de reunião, de encontro, vocês estão tendo um privilégio muito grande e também uma responsabilidade, né? De estar aprofundando, tendo como base a exortação do Papa Francisco sobre a santidade do leigo, sobretudo do leigo, a santidade em geral, mas sobretudo a santidade do leigo, o alegrai-vos e exultai. Então, vocês estão tendo essa chance de refletir, estudar, aprofundar esses temas tão importantes, a santidade e os meios para buscarmos cada vez mais intensamente a santidade. Porque vocês sabem disso muito melhor do que eu até, que palavras do próprio fundador das equipes de Nossa Senhora. As equipes de Nossa Senhora têm por objetivo essencial buscar ajudar os casais a caminhar para a santidade, nem mais, nem menos. Ajudar os casais a caminhar para a santidade. Que maravilha! Vocês estão no caminho certo, equipistas de Nossa Senhora, buscando a santidade. Mas, afinal de contas, o que é santidade, né? Às vezes eu levo um pouco na esportiva, quando estou falando com o povo, eu pergunto, vocês são santos? E às vezes as pessoas ficam um pouco inibidas, né? Não, sabe, a gente é pecador. Sim, nós somos santos. Só que nós somos santos e pecadores. Nós somos livres e escravos, mas estamos na busca, estamos no caminho, né? Então, a santidade quer dizer
feliz, bem-aventurado. Quando Jesus fala das bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, ele está falando sobre a santidade, né? Então, a santidade é sinônimo de felicidade, de bem-aventurança. Quem encontrou Deus na vida, quem aprofunda o seu conhecimento na intimidade com Deus, ele vai buscando cada dia a santidade nas coisas simples do dia a dia, né? O Papa fala no seu livro, em outros também, na Alegrai-vos e Exultai, ele fala em outros também, da santidade ao pé da porta, dos santos de calça jeans, quer dizer, buscar a santidade, os meios de santidade, revelar a face amorosa do nosso Deus nas coisas simples do dia a dia, no trabalho, na escola, em casa, na luta do dia a dia, no sofrimento, na dor, nas alegrias, no convívio familiar e assim por diante, né? O livro de estudo de vocês desse ano dava meios, tem alguns meses, que ele fala sobre meios para a santidade. E um dos meios importantes para a santidade, vocês estão lembrados, é a oração. Oração. O que é a oração? É outra coisa que às vezes a gente confunde um pouco. Nós, latino-americanos, somos muito extrovertidos, né? Então a gente tem um pouco de dificuldade de concentrar, às vezes, e às vezes a gente confunde um pouquinho a oração com rezação, com palavreado, com repetição de fórmulas, né? E o Papa fala um pouco sobre isso também nos seus documentos, não confundir um pouquinho. A palavra oração tem a sua origem etimológica na palavra ores, que vem da palavra sopro. Quando Deus fez lá os bonequinhos de barro, ele soprou sobre eles e inspirou o Espírito de Deus, né? Então, esse é o sopro de Deus, sopro. Então, orar significa respirar ao ritmo da respiração de Deus, ao ritmo de Deus. Significa entrar em sintonia com Deus, ligar o nosso radinho na estação de Deus. Como a gente vive distraído no nosso dia a dia, né? Como vivemos distraídos. Então, no momento em que nós nos recolhemos, pegamos a palavra de Deus e rezamos, né? Entramos em sintonia com Deus, esse é o momento orante. E o material para a nossa oração, né, a base para a nossa oração, é tudo, é a vida, é a natureza, mas de um modo especial a Bíblia, a palavra de Deus. Então, hoje, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre um dos métodos de oração, que é a leitura orante da Bíblia, né? Leitura orante da Bíblia. A leitura orante da Bíblia vocês já receberam um materialzinho que nós mandamos, e a apostila de vocês, belamente elaborada, vocês já viram isso? É uma maneira com que gerações de judeus, de cristãos, foram lendo as Sagradas Escrituras e procurando nelas, na palavra de Deus, o Deus vivo, na sua vida, no cotidiano do seu dia a dia, né? Cada momento da sua história pessoal, da sua história, da sua vida comunitária, da sua vida social, etc. Então, a leitura orante é a busca na palavra de Deus do que Deus se revela a mim. Isso é importante. Ela foi usada desde os primórdios da igreja, né? Foi usada pelos judeus, pelos cristãos, desde o início. A leitura orante da Bíblia. Porque a Bíblia não é um livro para ficar lá guardadinho, para não sujar muito, ou um livro simplesmente para ser lido, para saber como é que foi lá, como é que foi aqui, como é que foi a história desse povo, daquele povo. Não só isso. É também um livro de estudo, mas é, sobretudo, um livro que contém o próprio Deus, a palavra do próprio Deus. Quando João, evangelista, fala, o verbo se fez carne. Quem é o verbo? É o próprio Jesus, que se encarnou, que se fez carne, né? Então, a palavra de Deus, ela diz e faz.
ela fala e acontece. E é isso que a gente busca na leitura orante da Bíblia. Durante muitos anos, isso foi acontecendo, depois fica um pouco sempre esquecido, né? Às vezes a Bíblia, houve fases na história da nossa igreja em que a Bíblia foi, assim, praticamente esquecida, né? Por causa da Contra-Reforma, etc. E em 1150, 1200, por aí, os monges usavam a palavra. E os monges beneditinos e os de espiritualidade beneditina, eles têm como lema orat et labora, quer dizer, reza e trabalha. E um monge chamado Guigo, que vocês também já têm lá no livrinho de vocês, do estudo de vocês, tem isso, ele trabalhando, né, e rezando, ele teve essa iluminação de Deus e organizou um pouco, metodizou a leitura orante. E ele metodizou em forma de escadas, né? Se a gente tivesse uma possibilidade de um data show aqui, a gente podia mostrar. Tem vários tipos de escadas, né? Mas ele esquematizou um pouquinho em 4 etapas a leitura orante. Então, a primeira etapa, antes de começar, é pedir a luz do Espírito Santo, porque é graça de Deus, né? Rezar bem, contemplar Deus, ouvir Deus, entender o que o Senhor quer de nós, é graça. Então, nós precisamos da graça. Paulo dizia que sem a graça de Deus, a gente não é nem capaz de dizer Espírito Santo, né? Nem o nome de Deus. Então, pedir a graça de Deus. E depois, o primeiro passo é a leitura. Na leitura, eu faço a seguinte pergunta: o que o texto diz? Quer dizer, o que esse texto, esse pedacinho da Bíblia que eu estou lendo, esse conjunto de versículos que eu estou lendo, essa parábola que eu estou lendo, o que ela diz para mim? Essa pergunta é essa, né? O que o texto diz? Essa primeira parte, a leitura, é muito importante. Então, eu não posso ler apressada, nem ler uma vez só, né? Nem ler correndo, nem tirar conclusões rápidas. Eu, na minha vida, que eu não sou muito jovem, né, vocês sabem, acompanhei muitos grupos de reflexão, grupos de oração, grupos de estudo bíblico, e era muito interessante, porque acabava de ler e a pessoa diz, agora vamos tirar a mensagem, né? Ou, às vezes, a mensagem até para outra pessoa que nem está aqui no grupo, né? Ah, se fulano escutasse. Não se trata de tirar a mensagem, se trata de escutar o que Deus está dizendo aí para aquele povo, naquela hora, naquele momento. Entender, captar, perceber as pessoas, entrar na cena. Né? Isso pode ser feito pessoalmente e em casal, né, como vocês costumam fazer, e em comunidade, um grupo de reflexão. Vocês poderão criar um grupo de leitura orante aí no quarteirão de vocês, né? É um grupo de famílias, um grupo de jovens, sei lá, leitura orante da Bíblia. Em grupo é muito bom isso, em comunidade, né? Então, se trata de ler, alguém está falando e eu vou tentar escutar o que esse alguém, que é Deus, está me falando através daquele texto, né? Tomar a Bíblia com convicção de que é Deus que está falando comigo, né? Então, eu vejo aí quais são os personagens, o que eles estão fazendo, o que isso está dizendo para aquele povo daquele tempo. É o que o texto diz, nada de tirar conclusões ainda. Se a leitura for bem feita, se esse primeiro passo da leitura orante for bem feito, sem muita pressa, sem correria, ler uma vez, ler duas, ler três, os outros passam, os outros passos, os outros degraus dessa escada ficarão também mais fáceis, né? Depois que eu tive esse primeiro passo, então, fiz esse primeiro passo da leitura, às vezes ali, algum texto, alguma palavra me salta aos olhos e me fala de um modo mais profundo, me fala de um modo especial. Então, eu passo para o segundo passo, ou o segundo degrau da escada de Guigo, que é a meditação.
Na meditação, eu faço a seguinte pergunta: o que o texto me diz? E se eu estou em casal, ou se eu estou em grupo, o que o texto nos diz? O que Deus nos diz? Primeiro passo é lá, só o texto. O que o texto está dizendo? Eu vou compreender o texto. Por isso que eu tenho que ler várias vezes, compreender bem o texto. O segundo passo, o que o texto diz a mim. Então, aí, eu vou repetir alguma frase, alguma palavra significativa para mim, né? Se for possível, repetir a meia voz, ouvindo a sua própria voz. Se você está rezando sozinho, sozinha, repetir aquela palavra que está significando para você, que está importante para você, né? Nós vamos, na segunda parte desse tempo nosso, nós vamos fazer um exercício de oração, de leitura orante da Bíblia, né? Então, nós vamos entender sempre um pouquinho melhor. Então, não engolir rapidamente as palavras, né? Mas saborear, ruminar, refletir, aprofundar, deixar que a palavra fale a mim, né? Eu não vou ainda tirar conclusões, é a palavra que vai me falar, né? É bom também ter algum papelzinho, um caderninho do lado, anotar aquela palavra que está sendo mais forte, com que eu percebo que Deus está me chamando mais atenção, anotar, né? Se for possível, decorar alguma palavra ou algum versículo desse que eu estou rezando. O que é decorar? Cor, em latim, é coração, né? Então, decorar significa trazer para o coração, né? Trazer para o coração. Então, se cada semana, se cada mês, por exemplo, a gente decorar um versículo, mesmo que a gente transforme as palavras, mude as palavras, que se adapte a mim, se eu decorar, já pensou no fim de uns anos, quantos versículos da Bíblia eu já tenho de cor que eu posso ir repetindo no meu dia a dia, no meu trabalho, enquanto eu dirijo, enquanto eu lavo roupa, enquanto eu faço comida, né? Enquanto eu caminho, eu posso até inventar uma música, inventar uma melodia para aquele versículo e ir repetindo. Que maravilha que é, tá vendo? Bom, aí, nessa meditação, é o segundo passo, então, é a meditação, eu vou interpretar um pouquinho mais o texto e trazê-lo para a realidade, isso que é importante. A palavra de Deus, eu tenho que rezar, fazer a leitura orante com o pé no chão, né? A cabeça, o coração em Deus, mas o pé no chão, na realidade em que eu vivo hoje. Essa era uma preocupação do monge Guigo e é uma preocupação de todos os que falam da leitura orante hoje, né? Talvez vocês não assistam muito a Aparecida, mas nós agora com a pandemia assistimos à missa de Aparecida e tem sempre aquela mensagem de Dom Orlando. Dom Orlando sempre fala da leitura orante. Ele deve ser um bom praticante da leitura orante, porque ele fala com muita sabedoria e com muita propriedade. Então, eu adapto, o que tem essa palavra a ver com a minha realidade? Como é que ela pode mudar, me ajudar, iluminar a minha realidade? O que o Senhor está me dizendo hoje com essa palavra? Como é que eu vou atualizar essa palavra hoje? Porque esse tipo de leitura orante da Bíblia, esse tipo de oração, me evita o fundamentalismo, porque é muito perigoso o fundamentalismo, né? Eu querer que a Bíblia diga o que eu quero que ela diga, querer que Deus diga o que eu quero que ele diga, né? Eu manipulo Deus, eu manipulo a Bíblia, né? Às vezes eu abro a Bíblia está dizendo isso. Não, podemos manipular a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus para pessoas que querem estar compreendendo melhor e entendendo melhor a sua palavra, né? Para pessoas conscientes. A oração acontece no momento em que eu tomo consciência da presença de Deus na minha vida. Então, é para pessoas conscientes, né? Evitar o fundamentalismo, né? Pois é, aí então eu passo para o terceiro passo, ou para o terceiro momento, ou para o terceiro degrau da leitura orante, que se chama propriamente oração. Se bem
que todos os passos eu vou orando, né? Eu vou conversando com Deus, eu vou alimentando a minha fé. Mas esse passo tem o nome de oração. Do que se trata aqui? Se trata da minha resposta a Deus. E a pergunta, o enunciado seria: minha resposta a Deus que me interpela. O que eu vou responder a Deus que está me interpelando através desse texto, dessa leitura que eu estou fazendo agora, através da leitura e da meditação, né? Quais são as interpelações de Deus? E aí eu vou dar a minha resposta. Até aí, Deus falou e eu precisei de ajudar, de refletir, de entender. Aqui é a ação de Deus, né? Deus me apelou, fez um apelo para mim, eu vou dar uma resposta. E aqui a resposta pode ser uma resposta de louvor, eu posso sentir a necessidade de rezar um salmo louvando a Deus, pode ser uma resposta de gratidão pelo texto que eu estou rezando, agradecer a Deus, pode ser também uma interpelação. Deus, através dessa palavra, está me pedindo, está fazendo um apelo. Eu estou precisando de você na minha igreja, eu estou precisando de você na comunidade, eu estou precisando que você mude esse seu jeito de ser, que você melhore, que você seja mais santo, mais santa, né? Eu estou pedindo a Deus, estou pedindo a você que você seja mais fiel. Então vem a resposta, e eu vou dar a minha resposta a Deus. Obrigada, Senhor, por esse momento orante. Me conceda a graça de corresponder a este pedido, a este apelo que eu estou sentindo no meu coração. Então, eu vou dar a minha resposta a Deus que vai me interpelando. Então, este é um momento de oração propriamente dito. E, às vezes, a gente tem dificuldade de se expressar com liberdade, com simplicidade a Deus, né? Eu, às vezes, percebo grupos, até grupos que têm uma caminhada bonita de oração, né? Quando chega vamos fazer uma oração, então o pessoal, eu gostaria de pedir a Deus, não sei o quê. Por que eu gostaria de pedir a Deus? Porque você não pede direito. Meu Deus, eu agradeço ao Senhor por isso, por isso, por isso, né? Senhor, eu estou aqui na sua presença, nesse grupo que está aqui refletindo agora. Então, falar a Deus com espontaneidade, como você fala a um grande amigo, a uma grande amiga, como você fala ao seu esposo, a sua esposa, com simplicidade, este momento orante. Fazer o que a gente chama de oração espontânea, mas espontânea mesmo, com muita liberdade. Isso é uma questão também de treino, né? Na nossa formação, às vezes, né? Tem gente que teve uma catequese mais liberal, mais espontânea, uma família mais liberal, mas na nossa formação, geralmente, nós somos, assim, um pouco bitolados nessa arte de falar com Deus, de rezar, de falar, né? Espontaneamente. Então, é uma questão de treino também, é uma questão de exercício. Sem exercício, nós não chegamos a lugar nenhum, não é? Pois é. Aí, quando passa esse momento de oração, eu vou percebendo dentro de mim que vai havendo uma calmaria, né? Eu vou entrando, assim, num período de... num jeito, assim, de mais tranquilo, num clima de mais tranquilidade, é isso que eu queria dizer, num clima de mais tranquilidade, né? Então, é um momento que a gente chama de contemplação aqui, é um momento de saborear a presença de Deus aí, que passou esse tempinho aí com você. É o momento de ver a realidade com os olhos de Deus, né? De emprestar o Ray-Ban de Deus, né? Quando a gente entra num clima de oração mais profunda, assim, a gente passa a ver as realidades do dia a dia, os acontecimentos do dia a dia, as alegrias e os sofrimentos, as dores. A gente passa a ver do jeito que Deus vê, as pessoas. Às vezes a gente tem dificuldades lá no trabalho, em casa, na rua, no serviço, tem dificuldade de convivência, de relacionamento. Ver a pessoa do jeito que Deus vê, né? Esse passo da contemplação é isso,
começa a ver as pessoas do jeito que Deus vê. E Deus vê a pessoa por dentro, vê as suas marcas, os seus sofrimentos, o seu esforço, a sua luta, as suas lutas. E a gente não vê, a gente vê a carcaça. E a gente logo julga, né? Logo coloca um rótulo na pessoa, eu gosto, não gosto, é boa, é má, é chata, é redonda, né? Deus não. Deus ama a pessoa do jeito que ela é. Então, quando eu passo a ver do jeito que Deus vê as pessoas, as situações, os acontecimentos, eu me pacifico. E às vezes aquilo que era um problemão diminui o tamanho, né? Diminui. Tinha uma frase muito interessante, uma vez que eu gosto dela, não diga a Deus o tamanho do seu problema, mas diga ao seu problema o tamanho do seu Deus, certo? E o problema vai diminuir, com certeza vai diminuir. Ah, irmã, se a senhora estivesse na minha pele, se a senhora estivesse na nossa situação hoje em dia, nessas dificuldades, eu entendo que tem muitas dificuldades, sim, mas quando a gente começa a perceber com os olhos de Deus, do jeito que Deus vê, e equipista de Nossa Senhora com Nossa Senhora do lado, as coisas ficam mais suaves. A gente consegue perceber soluções, né? Os nossos neurônios se pacificam e a gente começa a perceber soluções. Nossa, como é que eu não tinha pensado nisso antes? E agora eu estou pensando, né? É iluminação do Espírito Santo. Nós cremos ou não cremos? Se cremos, vamos pôr em prática. Então, esse é o passo da contemplação, né? Na contemplação, nós mergulhamos em Deus, nós curtimos a presença de Deus, né? E Deus vai transformando, então, o nosso modo de ver e de agir também, né? É claro que isso supõe uma entrega de fé, porque é questão de fé, né? Se eu não cultivo a minha fé, se eu não alimento a minha fé, vai ser tudo difícil, porque, né, claro que também não é tão fácil assim, todos nós passamos por períodos de dificuldade, de aridez espiritual, às vezes até motivos físicos, biológicos, etc. Mas se nós cultivamos essa oração constante, todos os dias, como vocês têm nos pontos concretos de esforço, o esforço vai sendo um pouquinho menor. Sempre precisa esforço, mas eu posso conseguir com uma certa facilidade, sempre maior, cada vez maior, né? Então, esse é um dos métodos de oração. E como eu já disse no início, como vocês têm também no livrinho de vocês, lá na página, se não me engano, 162, 163, é um método recomendado pela igreja, né? É um método recomendado pela igreja. Se você vê as cartas do Papa, os documentos do Papa Francisco, ele sempre toca nesse assunto, leitura orante da Bíblia. Não deixe que a Bíblia seja um livro que fique fechado lá na sua casa, né? Abra, deixa a Bíblia aberta, não faz mal que suje um pouquinho, não faz mal que as crianças vão lá e sujam um pouquinho, não. As crianças devem, os filhos de vocês, as famílias de vocês, mesmo aqueles que não têm fé, que não acreditam, que não participam da igreja, eles devem perceber em vocês que a Bíblia é realmente palavra de Deus para vocês, né? Agora, se eu deixo a Bíblia escondidinha lá na prateleira da minha biblioteca, empoeirada, para não sujar, ou então dentro de uma caixa, né? E nunca abro e não faço da Bíblia a palavra de Deus para mim, ela não se torna a palavra de Deus para mim. Ela se torna a palavra de Deus quando eu deixo que ela entre em mim, que ela transforme a minha vida, né? E esse método de oração, a leitura orante da Bíblia, também chamada Lexio Divina, né? Leitura divina, vale a pena a gente se aprofundar um pouquinho mais e se exercitar nela, né? Vocês poderão dizer, irmã, é longo, a gente não tem quase tempo, é uma correria danada, né? Tem que trabalhar, tem gente que tem até 2 tipos de empregos, né? E tem gente que está desempregado também, não tem tempo, que tem que fazer outras coisas, né?
Olha, vocês podem, por exemplo, vocês fazem hoje, faz a preparação bem feitinha da leitura orante, invoca o Espírito Santo, pode cantar agora um refrão do Espírito Santo, ou fazer uma oração do Espírito Santo. O importante é tomar consciência da presença de Deus. Deus está comigo, Ele está aqui, Ele está em mim, Ele está do meu lado, está em cima, está embaixo. É o Salmo 138, né? Tomar consciência da presença de Deus, porque sem a presença de Deus se torna uma obrigação, sei lá, não vai levar a nada, né? Mas tomar consciência da presença de Deus. Eu pego o texto, escolho o texto de antemão, com antecedência. Pode ser o texto do dia, da liturgia do dia, ou vocês podem pegar, por exemplo, um dos evangelhos e fazendo aquele evangelho, e rezando aquele evangelho. Ou uma carta de São Paulo aos Coríntios, por exemplo, pode pegar o evangelho de Marcos, né? Que se presta muito, todos os evangelhos. O de João, que é um pouquinho mais difícil, mas também. Escolhe o texto antes. Aí pega o texto curtinho, geralmente para começar um texto fácil, que dê para compreender bem. Nós vamos fazer isso depois, uma experiência. E leu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Na 5ª vez se distraiu, foi longe. Lê de novo. A leitura é importantíssima. Se não se faz bem a leitura, o resto não vai acontecer. Acabou o tempo. Fiz o primeiro passo, acabou o tempo. Para. No dia seguinte, ou na hora que você puder, você volta. Relembra um pouquinho a leitura e continua o segundo passo, né? Eu garanto que até o final da semana você vai concluir a sua leitura orante. Não é o ideal, mas é uma solução, né? É uma solução. O importante é que sejam aprofundados esses passos, né? Também vocês poderão perguntar, quando é que a gente passa de um passo para o outro, quando é de um momento para o outro, né? De um momento para o outro. Método é método, né? Método da leitura orante. Método quer dizer caminho, né? É um jeito de ajudar a gente a rezar. Mas, às vezes, vocês estão no primeiro momento da oração, de repente, no primeiro momento da leitura, e, de repente, vocês já se sentem iluminados por Deus através daquela palavra, né? E já começa a meditar e a orar, e, de repente, já se sente nos braços do Pai. Eu tenho uns desenhinhos muito bonitos, pena que não dá para mostrar aqui, né? No primeiro degrau, a pessoa lendo a Bíblia. No segundo degrau, ela já está mais animadinha. No terceiro degrau, ela já está esperando o abraço de Deus. E no quarto passo, ela já está sendo abraçada por Deus, né? Então, há dias que a gente, no primeiro momento lá da leitura, a gente já percebe a ação de Deus, percebe o momento, mas é bom ir dando os passos, viu? É bom ir dando os passos, sobretudo enquanto a gente não está muito prático, né? Então, como nós não estamos ao vivo, a gente não pode ter aquela liberdade, o que você entendeu, o que não entendeu, né? Mas eu gostaria agora de fazer um momento prático de leitura orante da Bíblia. Não sei se vocês concordam comigo, mas vocês todos têm a Bíblia aí. Eu pediria para vocês abrirem a Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos 10. Marcos, capítulo 10. Acharam? Já encontraram? Vamos devagar. Marcos, capítulo 10. Talvez vocês colocaram a Bíblia no altarzinho tão lindo que vocês fizeram. Eu vi alguns muito bonitos, muito criativos, mas pode pegar a Bíblia, Marcos, capítulo 10. Capítulo 10 começa no versículo 46 e vai até o final do capítulo, que é versículo 54, se não me engano, né? É um texto relativamente conhecido e mais ou menos fácil da gente fazer a leitura orante. Por isso que eu disse para vocês, sobretudo no começo, quando vocês estão praticando, peguem uns textos assim que vocês mais ou menos já conheçam,
que não tenham tanta dificuldade, não vai pegar aquele texto lá que Jesus expulsou os demônios para os porcos, e os porcos se atiraram no rio, no mar. É muito difícil, né? Pega uns textos assim, mais fáceis, que vocês vão treinando, né? Eu estou tratando a todos como se fossem principiantes. Desculpa, pode ser que vocês sejam já muito práticos e eu estou ensinando, como diz o povo, o Pai Nosso ao vigário, né? Mas, supondo que vocês queiram se aprofundar, estejam convictos de que vale a pena entrar nessa dinâmica, então esse texto é um texto muito interessante. É o texto do cego Bartimeu, do cego de Jericó, que a gente chama. Então, antes de começar a leitura orante da Bíblia, nós vamos invocar a luz do Espírito Santo, porque sem ele nós não podemos nada. Então, vamos fazer uma oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, eu creio firmemente que o Senhor está aqui comigo, que o Senhor está com cada casal, com cada pessoa que está nos acompanhando neste momento. Eu creio, Senhor, que com a sua luz, com a sua sabedoria, nós podemos iniciar este momento de oração, de leitura orante da palavra, da sua palavra, e nós podemos tirar muito proveito para a nossa vida. Nós podemos mudar, transformar a nossa vida, e nós podemos ajudar muita gente a conhecer melhor a sua palavra, a conhecer melhor a sua vida, o seu jeito de ser, o seu jeito de estar conosco. Nós podemos ajudar muita gente a ser feliz. Esteja conosco, Espírito Santo de Deus. Esteja conosco no seu amor uno e trino, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, depois de tomarmos consciência da presença de Deus aqui conosco agora, nós vamos fazer o primeiro momento da leitura orante da Bíblia, que é leitura. A leitura. O que o texto diz? Não vamos tirar conclusões nenhuma. O que o texto está dizendo? Né? Se nós estivéssemos em grupo, nós íamos fazer a leitura várias vezes, várias pessoas, várias vozes fazendo a leitura. Se tivesse outras traduções de Bíblia, até a gente podia usar outras traduções de outras Bíblias, né? Para enriquecer o nosso texto. Então, no texto, nós vamos ver quais os personagens, o que está acontecendo. Vamos ler. Eu vou ler, então, e vocês vão acompanhando aí o capítulo 10 de Marcos, versículo 46. Chegaram a Jericó. Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. Na beira do caminho havia um cego que se chamava Bartimeu, filho de Timeu. Bartimeu, o cego, estava sentado pedindo esmolas. Quando ouviu dizer que era Jesus Nazareno que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam e mandaram que ficasse quieto. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então, Jesus parou e disse: Chame o cego. Eles chamaram o cego e disseram: Coragem,
Levante-se, porque Jesus está chamando você. O cego largou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu faça por você? O cego respondeu: mestre, eu quero ver de novo. Jesus disse: pode ir, a tua fé curou você. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Como o nosso tempo não é muito e vocês estão com a Bíblia na mão, eu vou me ater a uma vez só, mas não é assim que a gente faz a leitura orante, ler 2, 3, 4, 5 vezes. Como nós estamos muito atentos e atentas, então eu vou me contentar com essa vez e vamos já ver o que o texto diz. É essa pergunta que nós fazemos agora, o que o texto diz? Também eu não posso ouvir a partilha de vocês, que beleza que seria, né? Se nós pudéssemos conversar agora sobre o que cada uma está vendo aí nesse texto. Bom, a localização é numa cidade, Jericó. Jericó é um lugar muito conhecido por aí, né? Uma cidade não muito grande, Jesus andava muito por aí. E esse cego tem um nome, era conhecido, né? Era Bartimeu. Bar quer dizer filho, né? Não é o bar da esquina, não. Quer dizer filho. Então, ele era filho de Timeu, gente conhecida também, né? Então, era um cego que tinha o costume de estar neste lugar, na beira do caminho, pedindo esmola, à margem, né? Então, um cego pedindo esmola. Nós podemos imaginar a cena, né? Essa multidão que passava com Jesus não dava muita atenção para esse cego, pelo jeito, né? Porque já estava acostumada com ele. Mas Bartimeu, quando ouviu dizer que era Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno, gritou. Ora, se ele gritou, se ele ouviu dizer que era Jesus Nazareno e gritou, com certeza ele já tinha ouvido falar em Jesus. Então, a gente pode imaginar que era um cego que já tinha ouvido falar, que já conhecia Jesus por ouvir falar. E já sabia alguma coisa dele, né? Então, era um cego que tinha uma atenção, uma audição, um coração atento. E quando ele ouviu falar que era Jesus Nazareno, que estava passando, ele começou a gritar. Veja o grito dele. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Este cego está fazendo um ato de fé profundo. Ele está dizendo que Jesus é o Messias, que é o enviado de Deus. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Gritou. Quer dizer, eu concluo aqui que esse cego não teve respeito humano, né? Gritou. E o que aconteceu com os gritos dele? Incomodou. Muitos o repreenderam e mandaram que ficasse quieto. Coitado do cego. Imaginamos o cego acuado lá no seu cantinho, à margem, desprezadinho, sentadinho lá no seu canto, pedindo esmola, né? E, de repente, umas vozes raivosas, né? Fique quieto, né? Fique quieto, você está incomodando, você está gritando.
Nós queremos ouvir o mestre, né? Queremos ouvir o marginal aí no meio na beira do caminho, né? Mas ele não obedeceu, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Imaginemos a cena, né? Uns mandando ele se calar e ele gritando mais ainda. Então, o que aconteceu? Imaginemos Jesus ouvindo esses gritos e dizendo, primeiro parou, né? Parou, se incomodou com o grito do cego e disse, chamem o cego. Jesus pediu que chamassem o cego. E aí, eles chamaram o cego, não teve jeito, né? Jesus mandou, eles chamaram o cego. E disseram para o cego, coragem, levante-se, porque Jesus está chamando você. A gente percebe aqui uma mudança de atitude dessas pessoas, né? Que faz parte dessa multidão. Antes repreendiam, e aqui eles estão dizendo que tenha coragem, que Jesus está chamando. Né? E o que aconteceu? O cego largou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. O manto, provavelmente, era o lugar que tinha os seus bolsos, né, que ele guardava as moedinhas, o dinheirinho que ele ganhava de esmola. Era o manto era a proteção do cego, né? Talvez o protegia do frio, das intempéries do tempo, e também era o seu cofre, né? Ele guardava suas moedinhas nos bolsos do seu manto. Nós podemos imaginar o manto desse cego, seria a nossa capa, né? A nossa mesa, sei lá. Então, o cego largou o manto, deu um pulo e foi até Jesus, aos trancos e barrancos, que era cego, né? Com certeza alguém o ajudou. Foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou, o que você quer que eu faça por você? O que você quer que eu faça por você? E o cego respondeu. Bartimeu respondeu, mestre, eu quero ver de novo. Eu quero ver de novo. Jesus disse, pode ir, a sua fé curou você. E finalmente o último versículo diz que, até o versículo 52, né, diz que no mesmo instante o cego começou a ver de novo e seguia Jesus pelo caminho. Seguia Jesus pelo caminho. Nós concluímos aqui por essa leitura que o cego, Bartimeu, que não era mais cego, tornou-se um discípulo fiel de Jesus. Há quem diga que ele foi um discípulo fiel o resto da sua vida. Né? Nós não sabemos muito porque o Evangelho também não conta tudo. Né? O Evangelho é uma síntese da experiência que aquelas comunidades fizeram de Jesus. Então, não é uma crônica, uma história, né? Mas a gente pode aí tirar as nossas conclusões, que esse cego tornou-se um discípulo fiel. Essa foi a leitura que nós vamos entendendo o contexto, o texto, o cego aí na beira do caminho, a margem, né? Algumas pessoas mandando calar, pedindo que se calar, que estava incomodando, né? Voz de pobre, voz de gente de rua, voz de mendigo, às vezes incomoda a gente, né? A gente às vezes até fecha a porta e não deixa entrar. E depois o grito do cego e a cura do cego e o seguimento. Bom, esse é o primeiro momento, a leitura. O segundo momento é a meditação. E na meditação nós fazemos a pergunta,
o que esse texto, essa palavra, esse evangelho diz para mim hoje. Ou se vocês estão em casal, o que diz para nós? Mas também pode dizer coisa diferente para o marido e para a mulher, né? Porque, apesar de serem casados dois em um, né? Cada um tem a sua individualidade. E aí a partilha vai enriquecer os dois, né? Porque às vezes o que diz para um, diz para o outro também, e os dois se enriquecem um com o outro. Então, a pergunta é, o que o texto diz para mim? Então, aqui, cada um de vocês que estão fazendo esta oração vai perceber que um versículo, uma frase, uma palavra salta aos olhos, mexe com o coração. É essa palavra que vocês vão agora ruminar, repetir, deixar falar o que o texto está dizendo para mim hoje. Por exemplo, para mim hoje, esse texto está me chamando a atenção a seguinte palavra: Cristo, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Tem piedade de mim. Tem piedade de mim, tem piedade do mundo, tem piedade das pessoas. Eu vou ampliando essa compaixão de Deus por mim. Não é só comigo. Eu sou filha amada com os filhos e filhas amadas de Deus, né? Nós somos filhos no Filho, nós somos filhas no Filho, que é Jesus, que é irmão de todos, é o que nós rezamos no Pai Nosso, né? Uma outra palavra que me está me falando hoje é que o cego largou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Esta palavra está me falando neste momento, porque o que seria manto para mim hoje? Para mim hoje, o manto são os meus apegos, né? As minhas ideias, agarrada nas minhas ideias, que são sempre as melhores que os outros, são os mantos, são aqueles bolsos escondidos que eu guardo aquelas moedinhas do meu preconceito, né? Da minha vergonha de gritar, de falar, né? De pedir ajuda, né? De não ficar presa no meu cantinho, pedindo esmola lá no meu cantinho. Quais são esses mantos que eu tenho hoje que largar, que me desapegar, né? Então, essa palavra hoje está me chamando a atenção, que Jesus está me falando hoje, né? Uma outra palavra que está me chamando, pode ser uma só, mas nós estamos treinando, né? Outra palavra do texto que hoje me fala muito é quando a pergunta de Jesus, o que você quer que eu faça por você? Isso me chama muita atenção, Jesus, o respeito de Jesus pelas pessoas. O que você quer que eu faça? Jesus não se impõe, Jesus propõe, né? Quantas vezes eu me imponho, né, com as minhas ideias, achando que eu sei mais que os outros, ou que o outro tem que querer aquilo que eu quero. Em casal isso também é muito perigoso, né? Às vezes eu tenho a minha opinião, não quero que a outra tenha também a mesma opinião. Não, nós podemos ser bons amigos, boas amigas, bom casal, e cada um ter uma opinião diferente, cada um pensar diferente, desde que isso não atrapalhe a caminhada para a santidade, né? Deus não nos fez um jardim de uma flor única, nós somos um jardim de flores variadas, né? Então, esse respeito está me chamando hoje a atenção. O que você quer que eu faça por você? O respeito que eu tenho que ter com as pessoas, né? Na minha vida, às vezes, eu encontro gente que vem se orientar comigo, então, que faz pergunta, e às vezes o perigo da gente logo ir se impondo, né? A minha ideia, você deve fazer isso, isso, isso. Não, o que você acha que seria melhor para você? O respeito, e esse é constante nos evangelhos, esse respeito de Jesus para com a pessoa. A pessoa tem o direito de expressar o seu desejo, o seu jeito de ser, que às vezes não é o meu,
que não concordo às vezes, mas é o jeito, né? Quantas brigas bobas às vezes dá porque eu não respeito a opinião do outro, né? Pois é. Então, esse é o segundo momento. Com certeza vocês já viram aí também aquela frase, aquele versículo, o que o texto me diz. Agora nós passamos para o terceiro passo, o terceiro momento, que é a oração propriamente dita. A partir do que você leu, do que você entendeu, do que o Espírito falou com você nessa palavra, porque, como eu já disse, é questão de fé. A partir agora deste momento que um versículo, uma palavra falou ao seu coração, que resposta eu vou dar ao meu Deus em oração agora? Vocês poderão fazer a sua oração aí agora. Eu vou fazer a minha aqui. Senhor meu Deus, eu sinto neste momento um apelo para que eu perceba os obstáculos que eu tenho na minha vida para dar o pulo e chegar ao Senhor, para dar o salto e ser melhor, e crescer na santidade, crescer no seu serviço, crescer no relacionamento com os irmãos. Me ajude, Senhor, a me desapegar dos meus mantos, às vezes sujos, empoeirados, que são, às vezes eu tenho como uma riqueza. Senhor, quantas vezes também eu me imponho nas minhas ideias, as minhas opiniões. Me ajude, Senhor, a cultivar mais a humildade, para que eu respeite a opinião dos outros, que eu saiba ouvir por inteiro o que a outra pessoa tem a dizer, o que você quer que eu faça, qual a ajuda que você precisa de mim, que às vezes não é a ajuda que eu quero dar, meu Deus. Me ajude, meu Deus, Senhor, a ser sensível aos apelos dos meus irmãos e das minhas irmãs, mas com respeito, com sensibilidade. Também, meu Deus, eu estou percebendo aqui que esse cego Bartimeu não teve respeito humano nenhum. Gritou e pediu a sua ajuda. Meu Deus, me dá a graça também de ser mais livre, nas minhas orações, de ser mais despojada, mais simples. Deus é simples, Jesus era simples, Maria é simples. Me dá, Senhor, a graça de ser mais simples na minha oração, de dizer aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, sobretudo uma oração de gratidão. Obrigada, Senhor, pela sua palavra de vida, pela sua palavra de luz, que o Senhor está nos dizendo através desse texto bíblico. Obrigada, meu Deus. E nos ajude a ver sempre de novo. Este é o terceiro momento, e o quarto momento é a contemplação. Contemplação é gozar dessa palavra, saborear. Né? Sabedoria quer dizer ver por trás da palavra, por trás das aparências. Saborear seria assim, curtir o colo de Deus, curtir o aconchego de Deus, né? Curtir a presença de Deus, deixar-se amar. Às vezes a gente não se deixa amar por Deus, né? Buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Buscai a face do Senhor. A gente reza muito isso nos Salmos. Que beleza! Então, deixar-se amar. E aqui, então, eu também vou perceber a realidade. A partir desse texto, a partir dessas palavras que me falaram, sobretudo dessas poucas palavras, desse versículo, ou desses 2 ou 3 versículos que me falaram aqui nesse momento na minha oração, como é que eu vejo agora a realidade do meu dia a dia? Como é que eu posso vivenciar essa palavra de Deus no meu dia a dia, na minha família, no meu trabalho,
na minha escola, na minha vizinhança, no meu círculo de amizades, né? Nos esportes, no lazer, né? Porque Deus está em tudo. Esse quarto passo seria mais um momento assim de silêncio orante. Fechar os olhos, colocar-se numa posição gostosa, boa, e deixar-se amar por Deus. Curtir a presença de Deus, é isso, o silêncio, que a gente não pode fazer aqui agora, né? Não sei se vocês conhecem aquela parábola da boneca de sal. É muito interessante, eu não vou contar toda ela agora, mas é uma boneca de sal que desejava conhecer o mar, né? Desejava conhecer o mar. E com muita dificuldade, alguém a leva a uma praia. E ela fica encantada com o mar. Ela era de sal, né? Ela fica encantada com o mar. E ela diz, mas eu tenho que chegar mais perto, aqui é longe. E ela vai se chega. Mas eu tenho que pôr os meus pés nessa água. E ela vai entrando no mar. De repente, os pezinhos dela se consomem. Mas ela fica tão encantada com o mar que ela vai entrando, entrando, entrando. É um pouco longa a história, mas ela se desmancha. Ela se mistura com o mar. Ela se torna o mar. E aí, então, ela conheceu o mar. E assim é a leitura orante. Neste momento de contemplação, então, eu me misturo com a graça de Deus que está em mim, eu me misturo com a vontade de Deus, e aí, então, eu fico conhecendo melhor a Deus, não um conhecimento intelectual, né? Conhecimento de cabeça, que é também importante, mas é um conhecimento joanino. Quando João Evangelista fala em conhecer a Deus, é o conhecimento experiencial, é o conhecimento de vida. A oração vai me levando cada vez mais a esse conhecimento. A vida eterna consiste nesse conhecimento de Deus unitrino e de Jesus Cristo que Ele enviou. Isso é a salvação, né? A gente entende conhecimento pelos estudos, pelos livros. Não. Eu tive a graça de conhecer muita gente analfabeta, né? Que dava um show de leitura orante, dava um show de contemplação em muitos monges e monjas e muitos padres e freiras por aí. Conheço gente casada também que tem uma oração profunda, uma vida de oração profunda, e trabalho muito, né? Trabalho muito. Mas é o exercício, gente. Nós temos que nos exercitar. Santo Inácio de Loyola, ele cultivou muito isso na sua conversão e escreveu os famosos exercícios espirituais. É o retiro, né? Só que ele não fala em retiro, ele fala exercício, porque se trata de exercitar. Ninguém aprende a nadar lendo um livro teórico, vendo um filme sobre natação. Só se aprende a nadar fazendo o quê? Vocês sabem disso. Se jogando na água, bebendo um pouco de água, batendo os braços e as pernas. Então, só se aprende a rezar rezando. Só se aprende a fazer a leitura orante exercitando-se. Portanto, eu desejo que vocês, a partir desse pequeno gostinho que vocês tiveram aqui hoje, aprofundem mais o livrinho de vocês e cresçam sempre mais na leitura orante, que a Bíblia se torne realmente um livro de oração, um livro de escuta orante, e não apenas um livro de leitura superficial. Infelizmente, nas nossas liturgias, às vezes a gente mal tem tempo de ler aquelas 4 trechos da Bíblia que a gente lê, né? Vale a pena depois chegar em casa, pegar uma só, ficar com um versículo só, e escrever aquilo, colocar lá na geladeira, no seu ambiente de trabalho, no seu escritório, sei lá, na sua oficina, né? E repetindo, decorar aquilo. No fim da semana, você sabe um versículo de cor. Você fez a leitura orante daquele texto dominical que você viu na missa. Exercício, gente, muito exercício. E por falar em exercício, a equipe que preparou, que elaborou o texto, esse final de semana, foi tão que maravilha, né, gente? Eu recebi também a apostila e eu fico louvando a Deus
por vocês serem tão inteligentes, tão sábios, todos colaboraram, todas as equipes colaboraram. Eu li o material que vocês mandaram, vou tentar ver também os áudios todos. Parabéns, gente, parabéns. Isso é graça de Deus, isso é dom de Deus. Vocês precisam agradecer muito a Deus, louvar e botar isso para missão, né? Sair, igreja em saída. Então, fazer com que outros usufruem dessa riqueza que vocês têm. É muita riqueza. Equipistas de Nossa Senhora. Então, amanhã, sábado, vocês têm lá um momento de oração, às 8 horas, parece, em casal, né? E eu enviei para vocês um texto como sugestão para fazer novamente a leitura orante. É um texto de Marcos 4, 35 a 41, né? É muito interessante, tem algumas sugestões aí, e vocês poderão se exercitar amanhã, às 8 horas, mais um texto da leitura orante, e depois continuar todos os dias, é claro. Também sugiro que vocês leiam mais aquele texto que vocês têm no livrinho de oração, de estudo de vocês, da página 163, se não me engano, que vocês falam sobre a leitura orante. Olha que beleza, ser equipista de Nossa Senhora é uma graça de Deus. Agradeçam muito a Deus vocês terem sido chamados para serem equipistas de Nossa Senhora. Vocês têm um material que eu não sei, eu desconheço uma outra pastoral, um outro movimento que tenham um material tão rico, tão abundante, tão prático e da vida de vocês, né? Aproveitem isso, gente, não deixa passar não, viu? Aproveitem. E agora nós vamos encerrando quase, né? Hoje ainda vocês têm mais algum compromisso e amanhã vocês têm a maravilhosa palestra com o Padre Cavalco. Que luxo, né? Conseguiu o Padre Cavalco. Eu não o conheço pessoalmente, mas eu sei que ela é uma pessoa dedicadíssima às equipes de Nossa Senhora, naquela região lá de Aparecida, e vocês terão a honra, né, de ouvi-lo e praticar o que ele vai ensinar. Mas nós vamos finalizar agora com a oração de beatificação do Padre Cafarel, né? O Elias e a Ariane já disseram agora no começo que ele está fazendo 24 anos que ele faleceu e faz 14 anos que o processo de beatificação, de canonização dele foi introduzido. E hoje, justamente, é o dia da morte dele, né? O dia que ele ressuscitou para Deus, 18 de setembro. Olha, as coisas não acontecem por acaso, isso não foi por acaso que nós estamos iniciando esse momento de formação no dia 18, né? E também está escrito lá no túmulo dele, na França, está escrito aquela célebre frase, né? Vem e segue-me. Então, ele, aos 20 anos, ele teve uma experiência, já era um homem de oração, né? Teve uma experiência maravilhosa de Deus e com esse texto bíblico. E a partir daí, a sua vida não parou mais, né? Não parou mais o seu seguimento. Foi como o cego Bartimeu, né? Ele levantou-se, jogou o manto e seguiu Jesus. E quantas obras, além do movimento das equipes de Nossa Senhora, quantas outras obras, quantas outras criatividade, era um homem criativo no espírito. E eu me interesso muito também, já há muito tempo que eu vi alguns livros dele sobre oração. No final da sua vida, nos últimos anos, ele criou a escola de oração. Era um homem que valorizava muito a oração e que nos seus escritos ele diz que sem a oração nós não conseguimos ser santos. Porque é a oração que nos identifica como filhos e filhas de Deus, é a oração que nos aproxima de Deus. Claro que, como o Papa diz, não é que eu preciso ter longas horas de oração, vocês não são monges nem monjas, né? Nem eu tenho, mas vocês precisam cultivar essa ores, né? Esse respirar ao ritmo da respiração de Deus. E quando a gente cultiva isso, está dirigindo, né?
a gente vai entrando em sintonia com Deus, contemplando um pôr do sol, contemplando uma flor. Isso é romantismo, irmã, que seja, né? Desde que me leve a Deus, está muito bom. Então, Padre Cafarel era um homem de oração, imitador de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo era um homem de oração. Eu desafio vocês a lerem o Evangelho de Lucas e marcar lá quantas vezes Lucas fala de Jesus em oração. Né? Quantas vezes? Homem de oração. Eu até tinha essa síntese, não sei se tenho ainda, mas não vou dar para vocês, não. Vocês vão fazer, viu? Vocês vão fazer. Imitar Jesus Cristo, primeiramente, e seguir os conselhos do nosso fundador, Padre Cafarel, que em breve ele vai ser canonizado. Vocês vão dizer, por que ser canonizado? Ele já é santo. É muito importante, porque depois toda a riqueza que ele partilhou com vocês como equipista, não vai ser propriedade só dos equipistas, vai ser da igreja. Né? O fundador da minha congregação, eu sou salvatoriana, eu disse que ia me apresentar no começo, eu até esqueci. Eu sou salvatoriana há mais de 65 anos, né? Da Congregação das Irmãs do Divino Salvador, salvatoriana. Nós temos família salvatoriana, temos padres, irmãs, irmãos e leigos. E ele foi, o processo de beatificação dele já terminou. Em maio ele vai ser a festa da beatificação, né? Vai ser a cerimônia de beatificação. Vai ser lá na Basílica de São João Latrão, na Itália, em Roma, né? Nós estamos vibrando, porque as riquezas do nosso fundador, que tinha como um ponto muito forte a valorização do leigo, a formação do leigo, não vai ser propriedade nossa, nós vamos poder abrir isso para toda a igreja. Né? Então, o reconhecimento oficial da igreja, para que o Padre Cafarel seja realmente santo, vai beneficiar toda a igreja. E nós vamos ficar muito felizes. Por isso é importante rezar pela canonização e pedir a intercessão dele para que ele realize milagres. Vem e segue-me, era a frase forte dele. Vamos então juntos, vocês aí e eu aqui, rezar a oração pela canonização do Padre Cafarel. Deus nosso Pai, pusestes no fundo do coração de vosso servo Henri Cafarel um impulso de amor que o ligava sem reservas a vosso filho e o inspirava a falar dele. Profeta para o nosso tempo, ele mostrou a dignidade e a beleza da vocação de cada um, conforme a palavra de Jesus dirigida a todos. Vem e segue-me. É a inscrição do túmulo. Ele tornou os esposos entusiastas da grandeza do sacramento do matrimônio, que significa o mistério de unidade e de amor fecundo entre Cristo e a Igreja. Mostrou que sacerdotes e casais são chamados a viver a vocação para o amor. Orientou as viúvas, o amor mais forte que a morte. Levado pelo Espírito, ele conduziu muitos fiéis pelos caminhos da oração. Arrebatado por um fogo devorador, ele era habitado por vós, Senhor. Deus nosso Pai, pela intercessão de Nossa Senhora, pedimos que apreceis o dia em que a Igreja há de proclamar a santidade de sua vida, para que todos encontrem a alegria de seguir o vosso Filho, cada um segundo sua vocação, no Espírito. Amém. E assim nós vamos terminando. Passei um pouquinho da hora. Desculpa, gente. Muito obrigada pela atenção. Foi uma alegria estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do método leitura orante da Bíblia, mas espero, sobretudo, que vocês pratiquem. Muito obrigada, viu, gente? Deus abençoe, conceda a vocês e às suas famílias um final de semana abençoado e vamos rezar uns pelos outros. É muito importante, uns rezar pelos outros. Eu já estou rezando por todos vocês, os que eu conheço bem, os que eu conheço mais ou menos e os que eu não conheço. Estou rezando por todos já há vários dias. Deus abençoe a todos. Eu chamo de novo o casal responsável do setor de Santa Bárbara do Oeste, Elias e Ariane.
Uma boa noite a todos. Oi, irmã. Muito obrigado por essas palavras, irmã. Foi excelente. Nossa, esquentou até os nossos corações aqui, irmã. Que bom, Obrigado mesmo. que bom. E assim, eu quero agradecer também, não só a senhora, mas também todos os casais equipistas, né, que estiveram conosco, né, ouvindo essas maravilhosas palavras que a senhora nos transmitiu, né, nessa formação. Muito bom, irmã, muito mesmo, muito obrigado mesmo, né? E pedimos ainda que continuem ligados, porque o nosso momento de espiritualidade ainda não acabou. Fiquem atentos que vai ter mais algumas surpresas ainda, tá bom? Ainda teremos a oração conjugal lá no nosso grupão e com testemunhos maravilhosos. Fiquem ligados. Obrigada e coragem, irmã, coragem. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Deus Boa noite abençoe. a todos. Tchau, tchau. Deus Obrigada. abençoe. Tchau, tchau. Tá.